O nosso entrevistado de hoje é o economista e professor universitário Lucas Mazaron, que vai nos ajudar a entender melhor o atual momento da economia do país. Muito obrigada por ter participado do nosso quadro. Seja bem-vindo, Lucas. Obrigado pela oportunidade. Lucas, eu gostaria então que nós começássemos explicando o que é a inflação. A inflação nada mais é que o alinhamento dos preços. Temos vários índices que influenciam na inflação, como o índice geral de preço, o índice preço do consumidor, e entre outros índices no mercado. Ou seja, quando a inflação está muito alta, significa que os níveis de preço estão elevados. Certo. Com esse momento da economia, eu gostaria então que a gente falasse como que essas taxas que a gente tanto escuta falar que estão subindo influenciam diretamente no bolso do consumidor. Bom, hoje nós temos a taxa Selic, que é a taxa básica de juros do nosso país. O Banco Central, junto com o seu Conselho de Políticas Monetárias, o Copom, realinhou a taxa Selic para 13,75. Mas o que é isso? O que eles queriam com isso? 13,75. Nós temos uma inflação hoje no país que gira em torno de 8,5%. A taxa Selic, eles aumentaram os juros. Qual foi a ideia? Reduzir o consumo da população para fazer com que os preços também abaixem. Reflexo dessa ação é o quê? Juntamente com os ajustes que foram feitos quanto à energia, gasolina no país, muitas empresas elas estão passando por dificuldades em gerenciar os seus custos e com isso acaba muitas vezes acarretando em desemprego, porque na nossa região mesmo, principalmente as empresas de transformação, têm sofrido fortemente com esses aumentos nos custos. E isso acarreta em quê? Em desemprego. Hoje o nosso índice no país gira em torno de 8%, agora no fechamento de maio saiu o índice de 8% da taxa de desemprego. Isso é a consequência de um aumento de juros e que acaba refletindo na vida do bolso do consumidor. Lucas, você falou de desemprego. E para quem ainda tem um emprego, e ainda tem uma renda, como que faz para cuidar do orçamento da casa? Olha, Nicole, é bem complicado. De acordo com a pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor, agora de maio de 2015, 64% aproximadamente da população encontra-se endividada. Isso nos preocupa muito, porque esse índice vem crescendo. Portanto, as famílias precisam analisar seu orçamento, começar do básico, colocar na ponta do lápis todas as despesas fixas que elas têm, como água, luz, depois as prioridades que ela tem quanto à qualificação. Muitas vezes ela quer cortar a qualificação e não consegue analisar que aquilo é uma fonte para que ela consiga aumentar a sua renda nos próximos anos. Outro ponto que a gente também sempre orienta as pessoas é para quitar os compromissos quanto a maior número de taxa de juros, que tem maior juro. Depois, as demais contas, negocie. Muitas vezes os credores, eles diminuem a taxa de juro e fica mais fácil de liquidar aquela dívida. O mais importante é a pessoa ter consciência que muitas vezes uma simples economia de R$3, naquele lanche que come, R$3 a R$3,50, R$4, diariamente, no final do mês pode representar R$80. E no final do ano pode representar quase R$1.000. Nós estamos falando de um preço de simples ajuste de R$3, que se a família tiver consciência, isso pode vir a trazer benefícios para ela. Não estamos dizendo cortar os prazeres da vida, mas simplesmente termos a consciência de que determinadas parcelas que vão escapando do orçamento e que nós não percebemos ao final do período, nós demandamos grande parte do nosso orçamento para uma coisa que não nos trouxe retorno, simplesmente momentâneo. Certo. Você começou a falar aí de repente, organizar o orçamento aí de coisas que a gente pode cortar. Falando agora para quem tem dinheiro guardado nesse momento, que eu acredito que não é muita gente, porque com mais de 60% da população endividada, Para quem tem dinheiro guardado. Esse é o momento do quê? Mantém na poupança, vamos investir, vamos comprar uma casa, um carro. Esse é o momento do quê? Olha, na verdade, assim, casa, carro, devido à taxa de juros estar muito alta, não está sendo um negócio tão viável nesse momento, o financiamento. Além devido ao endividamento da população, os bancos estão mais restritos à aprovação de cadastro. Logo, se hoje nós tivéssemos uma parcela de R$10.000,
aplicado em uma poupança, a poupança também com a taxa Selic a 13,75, não seria tão viável manter o dinheiro na poupança. Existem outras formas de fundos de investimento que podem nos trazer maior retorno. Por exemplo, pegando um capital de R$10 mil, hoje se a taxa de administração de um fundo for até 2,5%, até 3%, dependendo, é viável você investir em um fundo do que manter o dinheiro na poupança, o retorno será mais alto. O que é fundo? Né, os fundos de investimento? Na verdade seriam mercado de ações, títulos públicos, CDBs, RDBs, né? E daí vocês, cada consumidor procurar os seus bancos e verem como funciona a política de cada instituição financeira. Agora, quem tem dinheiro na mão? Nós vemos um momento de quem tem dinheiro ou de quem pode aí comprar, ou quem tem crédito, limite de crédito. É momento de quem tem dinheiro nas mãos, Lucas? Olha, agora é o momento de quem tem dinheiro na mão conseguir comprar. Por mais que os preços não estejam caindo tanto, né, mas ainda você consegue barganhar algum desconto e comprar um bem com um valor mais reduzido. Né? Até mesmo o carro hoje tem que se tomar muito cuidado, né? Que é um sonho de consumo da população, o carro, e devido aos aumentos que nós tivemos em impostos, tem que colocar na ponta do lápis para ver se é o momento ou não. Né? Algumas promoções estão para surgir, né? E pode ser que, se você tiver dinheiro na mão, é viável investir nesse momento. Tá? Nós falamos um pouco no início sobre a questão do orçamento. Para quem já está endividado, gostaria que você reforçasse então qual a melhor opção para recolocar o orçamento no lugar. Na verdade, a melhor opção agora é comprar a necessidade da necessidade, certo? Mas a gente também tem que pensar que a economia é um ciclo, né? Que se eu não for e não consumir, outras pessoas não irão produzir e, consequentemente, os fornecedores também não irão produzir e tudo será congelado. Né? Compre consciente, tá? De modo em que a economia gire normalmente e que não haja disparo de preço, que hoje é a nossa maior meta do governo, tentar controlar a inflação, porque houve muita demanda, né? E com isso os preços acabaram subindo. Ok. E então, para a gente fechar, eu gostaria que você comentasse com a gente como que nós chegamos nesse momento atual da economia. Na verdade, assim, a minha visão como economista, e de acordo com a situação que nós nos encontramos hoje, tudo isso é consequência da falta de planejamento a longo prazo. Né? Hoje, empresas e outras instituições pensam somente a curto prazo. Só que nós temos que ser sensatos e analisarmos que uma empresa hoje ela não vive simplesmente 5 anos, 2 anos, ela vive 40, 50 anos e tem que ser realizado um planejamento a longo prazo, tá? Para que não aconteça como a situação que nós estamos enfrentando agora. Uma forma, devido a esses aumentos de custos que nós tivemos, das empresas estão cada vez mais tentando minimizar os seus custos, né, e otimizar processos, e para isso depende de capital humano para poder acontecer essas coisas. Né? Então, é a hora muitas vezes também de profissionais qualificados conseguirem ingressar em grandes corporações e fazerem a diferença no mercado. É aquela velha frase, em meio à crise é que surgem as grandes oportunidades. Tá certo. Lucas, quero agradecer muito a sua participação no nosso quadro. Obrigada. Obrigado pelo convite, sempre à disposição.